Olá e bem-vindo ao Best in Tesla. Isso é enorme! O carro mais importante dos próximos 75 anos acabou de sair da linha de montagem. Você pode argumentar que o Tesla Model S foi o carro mais significativo dos últimos 75 anos e você estará certo. Ele deu início à revolução dos veículos elétricos, provou que veículos definidos por software poderiam dominar e transformou a Tesla no que ela é hoje. Hagerty acabou de lançar um vídeo incrível do Tesla Model S Signature Edition. Vá assistir, está fantástico. Mas, enquanto o modelo S mudou os carros para sempre, o Cybercab está prestes a mudar o transporte para sempre. Este não é apenas mais um robotáxi. Esta pequena lágrima dourada é um tipo completamente novo de veículo. Construído do zero para oferecer viagens de luxo para todos no planeta a uma fração do custo. E, pela primeira vez em um século, o custo real por milha do transporte está prestes a cair significativamente. Então vamos conferir tudo isso e mergulhar de cabeça. Então, isso é realmente enorme. O carro mais importante da história acabou de sair da linha de montagem. O carro que muitos críticos e haters disseram que nunca sairia do papel, que seria só para inflar a ação. Mas a Tesla provou mais uma vez que eles estavam errados. E alguns podem argumentar que o carro mais importante foi o Tesla Model S. E realmente deu início a toda a revolução dos veículos elétricos, mostrou o que é um veículo definido por software e impulsionou a Tesla de verdade. E Hagerty acabou de fazer um vídeo muito bom sobre o Tesla Model S, já que ele teve a oportunidade de experimentar a Signature Edition em primeira mão. E eu recomendo muito assistir a esse vídeo. Está realmente bom. E ele fala sobre como o Tesla Model S é o carro mais significativo dos últimos 75 anos e eu concordo totalmente. Mas o carro mais importante para os próximos 75 anos só agora começou a sair da linha de produção. Porque esse carro vai mudar o transporte para sempre. Literalmente não existe outro carro como ele no planeta. O Tesla Modelo S mostrou ao mundo que os veículos elétricos eram possíveis, podiam ser superiores e ensinou ao mundo o que era um veículo definido por software. Mas ainda era apenas um carro normal, e naquela época só algo que os ricos podiam pagar. Mas é isso que o Cybercab vai mudar. Vai ser transporte de luxo para todos. Mas, é claro, existem céticos que dizem que já existem robotáxis em operação. Como a Waymo, a Baidu e muitos outros, a Tesla já chegou tarde nessa disputa. Bem, provavelmente são as mesmas pessoas que disseram que a Mercedes estava à frente da Tesla em direção autônoma, porque tinha o nível 3, mas a Tesla só tinha nível 2, sem entender a tecnologia por trás disso. Bem, a Mercedes abandonou o nível 3 e voltou para o nível 2, porque ninguém comprou o software deles, já que só estava disponível em rodovias, mas não conseguia andar em velocidade de rodovia. Era apenas um sistema para congestionamentos, nada além disso, e ninguém queria pagar mais caro por isso. O software da Tesla, que está no seu carro particular nos Estados Unidos e em muitos outros lugares, e que dirige sozinho por todos o país, é apenas nível 2, mas é o mesmo sistema que dirige os táxis robôs autônomos deles, sem supervisão, em 4 cidades dos Estados Unidos, que é nível 4. E provavelmente, dentro dos próximos 2 meses, quando a Tesla atingir os 10 bilhões de milhas de dados coletados de direção full cell, o sistema será tão bom que será capaz de dirigir sem supervisão com segurança em qualquer lugar do planeta. Isso é o nível 5, mas é o mesmo sistema. Alguns críticos questionaram, por que lançar o Cybercab se a Tesla ainda não garantiu direção autônoma segura sem supervisão? Bem, de certa forma eles já conseguiram. Eles têm 17 Model Years,
operando nos Estados Unidos como robotáxis sem supervisão e no último mês não tiveram nenhum acidente. Nem sequer uma batidinha em um estacionamento, já está operando com segurança. Então, enquanto esperamos o sistema adquirir, a partir da frota, a experiência final de direção. Coletivamente, a Tesla pode começar a implantar os Cybercabs em pequeno volume nas cidades dos Estados Unidos, onde eles já estão operando com táxis robôs supervisionados de forma segura. E o volume de produção será pequeno no início, então a produção vai crescer, junto com a confiança da Tesla e a capacidade do sistema deles de operar sem supervisão em qualquer lugar, algo que provavelmente eles conseguirão até o final deste ano. E então, será apenas uma questão de aprovação regulatória. Mas as pessoas que acham que isso é só mais um robotáxi, realmente não fazem ideia do que é o Cybercab. Então vamos analisar por que o Cybercab é tão diferente e tão transformador. Mas vamos começar apenas olhando essas fotos e vídeos da versão de produção do Cybercab. Porque ele está muito melhor do que até mesmo o carro conceito que eles apresentaram, e a cor está muito melhor do que a versão de engenharia, muito mais dourada. Mas mesmo que essa pequena gota dourada pareça extremamente boa, ela nem sequer recebeu uma pintura. E essa é apenas uma das muitas características e inovações que a Tesla trouxe com o Cybercab para torná-lo o mais acessível e econômico possível, tanto para construir quanto para operar. Só essa pequena inovação de incorporar a cor diretamente no material e não pintar o veículo já representa uma enorme economia em comparação com qualquer outro robotáxi nas ruas. As instalações de pintura automotiva modernas são enormes e caras. E as instalações automatizadas frequentemente representam de 30% a 50% da área e do investimento de capital de uma fábrica, às vezes custando centenas de milhões de dólares ou mais para serem construídas e equipadas. Tudo isso é algo que todo mundo faz. Mas aqui, esse pequeno Tesla vai economizar aqueles 30% a 50% na própria linha de produção e talvez economizar, digamos, $500 por veículo por não receber pintura. Mas isso é só uma coisa que a Tesla faz diferente de todo mundo. Então, vamos tentar passar pela lista do que a Tesla está fazendo de diferente aqui, para mostrar que esse veículo é literalmente como nenhum outro carro no planeta, seja robotáxi ou não. Então, não há pintura, o que faz a Tesla economizar dinheiro. Mas também é um carro minúsculo. Ele tem 50% menos peças do que o Model 3 da Tesla, que custa menos de $35 mil para a Tesla fabricar. Comparado à van Seeker que eles estão construindo para a Waymo, ou a grande van quadrada de robotáxi da Zug, que tem todos esses sensores e lidars giratórios que eles precisam carregar junto. Esse não é um carro semelhante a um Tesla Model 3. Esses são robotáxis muito complicados e muito caros de construir. Mas também são caros de operar, porque esses robotáxis não foram projetados para serem o mais eficientes possível e reduzir o custo por milha ao mínimo, como o Cybercab foi projetado para fazer. O Tesla Cybercab provavelmente será 2 vezes mais eficiente por milha. Especialmente quando colocamos todos os sensores, lidars e computadores dentro da van Seeker, porque todos esses sensores vão aumentar muito o coeficiente de arrasto do carro. E os grandes computadores, lidars e sensores estão não só adicionando peso, mas também consumindo muita energia das baterias que eles carregam. A van Seeker possui cerca de 95 kWh de baterias, enquanto o pequeno Cybercab tem um pacote de baterias de 35 a 40 kWh, embora isso ainda não tenha sido confirmado oficialmente. Mas ter mais da metade das baterias dentro do veículo também vai reduzir significativamente o custo. Mas o chip de IA e o computador de IA projetados pela própria Tesla também são um dos chips de IA mais eficientes do planeta. Para inferência. Então, ele também consome menos eletricidade do que o que a Waymo está usando. Mas o próprio chip, segundo a Tesla, é cerca de 10 vezes mais barato quando se trata de desempenho por dólar, o que se traduz basicamente na Waymo pagando 10 vezes mais
por uma capacidade equivalente de inferência. Então, tudo no carro foi projetado e desenvolvido para torná-lo o mais eficiente possível. Completamente oposto de alguém como a Waymo, que está apenas tentando fazer um robotáxi funcionar. E só esse pequeno fato de que a Tesla criou um carro tão eficiente que usa a menor quantidade de energia possível para dirigir de forma autônoma faz muita diferença com o tempo e em escala. Quando estamos falando de um carro que vai rodar tantos quilômetros, tudo depende do custo da eletricidade. É claro, são 12 centavos ou 18 centavos. Mas fazendo um cálculo aproximado, o Tesla Cybercab provavelmente vai economizar algo em torno de $2.000 a $3.000 se ambos os robotáxis rodarem cerca de 100 mil quilômetros por ano. Então, a cada 5 anos, a Waymo paga algo em torno de 10 a 15 mil dólares a mais só para abastecer seus robotáxis com eletricidade do que a Tesla faz com o Cybercab. E isso é por veículo. Então, quando tanto a Tesla quanto a Waymo tiverem 10 mil veículos nas ruas, a Waymo vai ter uma desvantagem entre 100 e 150 milhões de dólares, só no custo de eletricidade para operar o sistema Dawn. Isso pode ser uma estimativa conservadora, porque o Cybercab da Tesla, com alta probabilidade, vai usar a nova arquitetura de 48 volts da Tesla. Um sistema de baixa voltagem que reduz a complexidade da fiação, o uso de cobre e o peso, enquanto permite uma distribuição de energia mais eficiente, contribuindo para uma redução geral de custos e ganhos de eficiência, que os outros simplesmente não usam. A bateria do carro, que armazena toda a eletricidade, será muito mais barata para a Tesla do que para outras empresas. Lembre-se, Siga ainda nem é lucrativa vendendo um veículo elétrico normal, e eles precisam comprar suas baterias de um fornecedor terceirizado para colocar no carro que vendem para a Waymo. A Tesla vai colocar suas próprias baterias desenvolvidas internamente, a célula LFP 4680 com cátodo seco no seu Cybertaxi. E a Tesla já nos disse, antes mesmo de sabermos que a bateria LFP e o cátodo seco estavam funcionando, que a célula 4680 deles se tornou a célula de bateria mais barata que eles poderiam comprar, comparada a qualquer outro fornecedor terceirizado. E agora eles conseguiram dominar o cátodo seco e estão aumentando a produção de baterias LFP, tornando a própria célula 4680 ainda mais barata e até refinando o próprio lítio. Nenhum outro fornecedor de robotáxis tem suas próprias baterias feitas internamente com esse nível de integração. Mas o Cybercab não só usa 50% menos peças do que o Tesla Model 3, e é um veículo no geral menor, tornando-o muito mais acessível de construir, em geral. Mas também é o primeiro carro que está sendo construído na plataforma de próxima geração da Tesla, usando o método de produção Unbox da Tesla. Uma maneira completamente nova de produzir um carro que ninguém mais está fazendo. Esse método de produção, por si só, vai reduzir a área ocupada e o custo de produção de um carro em 40% a 50% quando for escalado, é claro. Então, uma redução de 50% no custo sobre o já baixo preço da Tesla de $35 mil para construir um carro elétrico. Isso dá apenas $17.500. Isso é só com o método de produção. Como eu disse, ele também usa 50% menos peças e é um veículo menor no geral do que o Tesla Model 3. É por isso que eu disse desde o começo que acredito que esse veículo, quando estiver totalmente em produção e produzindo Cybercabs a cada 5 a 10 segundos, não vai custar muito mais do que $15 mil para a Tesla fabricar. Mas, vamos dizer, $20 mil. Bem, o Jaguar E-Pace da Waymo custa pelo menos $150 mil para eles fabricarem. Então talvez na próxima geração eles consigam baixar isso para cerca de $100 mil, porque ainda precisam importar esses carros lá da China. Bem, isso vai fazer com que o veículo da Tesla seja 5 vezes mais barato de fabricar do que o concorrente mais próximo.
Então a Tesla provavelmente vai economizar 80 mil dólares por carro em comparação com a Waymo. E sim, uma empresa como a Uber acabou de fazer uma parceria com a Lucid para futuros robotáxis. Mas em 2025, a Lucid perdeu cerca de 170 mil dólares para cada veículo elétrico que vendeu. E isso é antes de adicionarem todos os sensores, lidars, softwares e computadores de fornecedores terceirizados para transformá-los em robotáxis. Como a Uber pode achar que isso será competitivo com o Cybercab da Tesla está além do meu entendimento. O custo inicial de produzir um robotáxi da Lucid provavelmente é uma ordem de grandeza maior do que o Cybercab da Tesla. E diferente da Waymo e da Lucid, que precisam adaptar seus carros com sensores, lidars e computadores, o que significa que eles têm que modificar manualmente esses veículos para que se tornem robotáxis com o hardware necessário. Ou seja, uma empresa como a Waymo está atualmente construindo apenas alguns carros por dia. Então eles não só têm um problema de escala com a tecnologia, já que precisam criar um mapa em alta definição de cada centímetro onde querem dirigir. E se esse mapa em alta definição não corresponder ao mapa que o sistema lidar está gerando em tempo real? Quando está dirigindo como um táxi robô, o carro não sabe o que fazer e vai parar de dirigir. Portanto, sempre que há uma obra na estrada, a maioria dos robotáxis da Waymo para de operar. Mas já vimos que o sistema de direção supervisionada da Tesla, o Full Self-Driving, consegue lidar com obras na estrada perfeitamente. Mas o mapeamento em alta definição é apenas uma das principais falhas na tecnologia da Waymo. Isso os impede de fazer isso em grande escala, dirigindo por todos os Estados Unidos, atravessando estados e de cidade em cidade. Mas além disso, como a produção deles é tão limitada, eles nunca vão conseguir escalar dessa forma. O Cybercab foi feito para isso, graças à simplicidade do Cybercab, que ainda consegue lidar com cerca de 90% de todas as viagens. Também graças ao método de produção Unbox, a Tesla poderá produzir um Cybercab rapidamente quando estiver totalmente acelerada. Claro, em 1 ou 2 anos, a cada 5 a 10 segundos, então a Tesla vai conseguir construir mais robotáxis em 1 minuto, mesmo que cada um leve 10 segundos, do que a Waymo consegue fazer em 1 dia. A própria meta da Waymo é conseguir produzir cerca de 10 mil unidades por ano em aproximadamente 3 anos. Então, quando a Waymo estiver totalmente acelerada, eles ainda só vão conseguir produzir menos de 30 robotáxis por dia. Quando a Tesla estiver totalmente acelerada, eles vão conseguir fazer isso em menos de 5 minutos. Simplesmente não há como qualquer outra empresa conseguir competir, a menos que sejam fabricantes de carros também e consigam copiar o método de produção Unbox da Tesla e sejam fabricantes de baterias também. E projetem seus próprios chips, especificamente desenvolvidos para dirigir um robotáxi usando apenas visão IA, além de todo o resto. Falamos sobre ser feito internamente, como a Tesla faz, mas além de tudo isso, é isso que torna os Cybercabs da Tesla completamente únicos no planeta. A Tesla já possui sua própria rede de carregamento globalmente, com mais de 80 mil pontos de carregamento em escala mundial. E tudo o que eles precisam fazer é adicionar algumas bases de carregamento sem fio, que eles já possuem, que são até 90% eficientes no carregamento dos carros. Assim, a Tesla nem precisa pagar humanos para carregar seus carros como todo mundo faz. O próprio carro vai fazer isso sozinho. A Tesla já apresentou sua estação de limpeza automática, que pode ser instalada em pontos de carregamento específicos para Cybercabs, permitindo a limpeza enquanto carregam, também sem envolver nenhum humano. Isso é algo que basicamente mais ninguém consegue fazer, porque a cabine da Tesla é tão simples que é muito fácil para uma mão robótica simplesmente limpá-la. Seria muito mais difícil na maioria dos outros robotáxis. E quando o Cybercab precisar de algum serviço, bem, a Tesla já tem 350 centros de serviço espalhados pelos Estados Unidos. E a Tesla, é claro, construiu seu próprio sistema operacional, aplicativo de robotáxi e sistema de gerenciamento de frota para seus robotáxis. A Tesla tem um ecossistema completo pronto para sua frota de robotáxis.
Então, este é, claro, o primeiro passo que estamos testemunhando agora, o primeiro Cybercab saindo da linha de produção quando estiver totalmente operacional. A Tesla tem uma meta de cerca de 20 centavos por milha, e é por isso que isso será tão transformador para o transporte, porque a Tesla fez tudo isso justamente para tentar reduzir ao máximo o custo por milha. Porque basicamente por um século, o custo por milha de possuir um carro praticamente permaneceu estável. Oscilando para cima e para baixo, é claro, dependendo do ano, do preço da gasolina e de todas essas coisas, mas basicamente ficou em torno de 70 centavos por milha durante um século, quando ajustado pela inflação. E Uber e Lyft, ou até mesmo a Waymo, não reduziram o custo por milha para os clientes, na verdade eles aumentaram. Ter um carro pequeno e acessível ainda é mais econômico do que usar Uber, Lyft ou Waymo sempre que precisa se deslocar. Mas isso significa que se a Tesla conseguir atingir 20 centavos por milha, incluindo tudo, em escala, seria uma mudança histórica. A primeira vez em cerca de um século que o custo real de se locomover de um ponto A para um ponto B por meio de um transporte semelhante a um carro, apresenta uma queda grande e sustentada. E é por isso que estou dizendo que este veículo é o mais importante da história. Assim como o Model S incentivou a indústria a adotar os veículos elétricos e mostrou o potencial de um veículo definido por software. Mas o custo do transporte basicamente permaneceu o mesmo. O Cybercab, mesmo que não chegue a 20 centavos por milha, mas a 30 ou 35 centavos por milha, ainda assim vai reduzir o custo do transporte pela metade. Mas mesmo que isso reduza drasticamente o custo do transporte de A para B, não é porque você de repente está andando de burro. Você vai estar sentado em um veículo de transporte de luxo com uma tela enorme no meio, onde pode assistir a filmes ou séries, trabalhar, ouvir sua própria música, ou usar o Grok. Isso estará integrado no veículo para te dar um tour guiado pela região, com fotos aparecendo na tela do local histórico por onde você passou, enquanto recebe uma aula de história. Então, mesmo que esse veículo reduza o custo do transporte em 2 a 3 vezes por milha pela primeira vez em um século, será uma experiência luxuosa andar na sua própria pequena limusine dourada, inteligente e só sua. E porque a Tesla está desenvolvendo uma solução geral que pode dirigir em qualquer lugar, não importa se é em uma estrada ou não. Esse veículo poderá ser implementado em qualquer lugar do planeta, mesmo onde os carros normalmente eram inacessíveis por causa do alto custo inicial, e é por isso que esse carro é tão disruptivo. A Tesla literalmente criou uma experiência de transporte luxuosa que é tão acessível. Ela estará disponível para todo ser humano no planeta, e eu realmente acredito que a Tesla conseguirá fazer isso. Também porque eles têm tantas outras formas de ganhar dinheiro, não apenas com o Cybercab, com a IA, gerando receita quando não estiver operando como robotáxi, o que também vai limitar o custo da Tesla de ter robotáxis parados, porque aí eles simplesmente se transformam em computadores de inferência de IA. Mas a Tesla também vai ganhar bilhões de dólares com o software que está dirigindo esse Cybercab de pessoas físicas que tem uma assinatura para ele. No primeiro trimestre deste ano, eles adicionaram uma receita recorrente anual de 200 milhões de dólares só pelas novas assinaturas no primeiro trimestre. A Tesla tem muito mais formas de ganhar dinheiro graças a esse software que eles criaram, algo que a Waymo e todas as outras empresas de robotáxi não têm. E ninguém mais tem nada parecido com o Cybercab. Nem chega perto. E obrigado por assistir. Até a próxima. Se cuidem e sejam gentis.